Fala aí, galera, saudações a todos aí. Tô de volta aí no canal. Fiquei um tempo sem postar vídeos, porque eu não sei se vocês se ligaram aí, eu tenho nas outras redes sociais, quem me acompanha no Facebook, Instagram e Twitter. Eu estava viajando, fiz uma viagem de mais ou menos 2 semanas. Fui para Israel e Palestina, a região aí que a galera chama de Terra Santa, mais ou menos conhecido por esse nome. E postei algumas coisas lá nas outras redes sociais. E o pessoal pediu para eu comentar sobre essa viagem. É claro que eu gosto de fazer vídeos, eu não gosto de fazer vídeos muito longos, então vou comentar em alguns vídeos. Esse é o primeiro vídeo, vou falar das impressões gerais que eu tive, né? E dizer primeiro que é uma viagem que eu sempre quis fazer, né? Se alguém aí acompanha meu trabalho, não sei se já leram os meus livros, mas Batalha do Apocalipse, principalmente, muitos trechos se passam nessa região, tanto no passado quanto no presente, né? Hoje em dia. Na época que eu escrevi o Batalha, não existia Google Street View, né? Não existia nada disso, né? Tinha história, claro, história com H maiúsculo, que você estudava nos livros, mas não tinha assim, não é que você ia passear para aquela região, saber o que tinha ali e tal. E eu estudei em guias de viagem, tive que ler alguns guias de viagem. Foi muito legal essa pesquisa. Mas sempre alimentei essa vontade de conhecer ao vivo, né? Em louco, como a galera fala, essa região. E finalmente fui. É uma viagem inesquecível, recomendo a todos que vão, se puderem, né, porque uma viagem também é cara, essa é a verdade também. Tanto é que eu demorei algum tempo para cair, né, nessa viagem. E fiquei mais mesmo em Jerusalém, né, que era onde eu queria ir. De Jerusalém eu fiz alguns outros passeios, né, você pega um transporte, vai para o Mar Morto, vai para Galileia, mas eu pude vivenciar o dia a dia ali de Jerusalém, mais, né, que acho que é a cidade que eu mais queria ir. E tem algumas impressões que eu vou falar para você. Primeiro, as pessoas me perguntaram aí nas outras redes sociais como é que é a emoção de estar em Jerusalém, tudo, se eu sentir alguma emoção especial, tudo. Bom, eu não sou um cara particularmente religioso, né? Mas a galera que é religiosa sente algo muito especial em estar lá. Inclusive, alguns até exageram, porque tem a chamada Síndrome de Jerusalém. Não sei se vocês já viram falar disso. E eu vi lá um cara com essa síndrome. Que é o seguinte, a galera chega lá, tem uma galera que chega lá, uns turistas lá e tal, e mas a maioria é homem, e acham que são Jesus Cristo. Assim, tipo, os caras começam a surtar, se separam no grupo tal, e acham que ficam lá fazendo a via dolorosa e tudo, se vestem de Jesus, uma viagem dos caras. Eu vi um cara lá vestido, não tá fazendo nada demais, tá sentado, mas vestido de Jesus e tal. Tem uma galera que dá uma surtada. Mas a maioria, obviamente, se emociona. O que mais me... Como eu não sou religioso, né, o que mais me chama atenção, sempre quando eu faço uma viagem dessa, que me chamou atenção, é o aspecto social, humano e histórico, né? E claro que depois eu falo sobre as outras atrações, mas Jerusalém em especial é um lugar muito especial, né, nesse sentido, porque você vê lá concentrado, né, as 3 grandes religiões monoteístas, né, que influenciaram o nosso mundo ocidental. E você ir a Jerusalém, caminhar pelas ruas, observar os santuários, como é que as pessoas se comportam, não só os turistas, mas os moradores, os comerciantes, esse mix de culturas, né, não só de etnias, né, porque você tem lá árabes, tem indo-europeus, você tem lá, enfim, as etnias, e tem também as culturas, as religiões todas. Então isso é uma coisa muito interessante, porque você meio que... É como se você no Matrix, né, quando você enxerga a fonte, né? Então, assim, nós, no nosso mundo, hoje em dia nós temos, mesmo que não é cristão, por exemplo, às vezes nós temos um comportamento mais cristão, assim, não em termos de religião, né, mas, sei lá, tentar respeitar o próximo, essas coisas todas estão muito entranhadas na nossa cultura. E a mesma coisa que você mistura com o judaísmo e tudo mais, e lá você observa a fonte, né, de onde é que veio isso, né, como é que esses costumes surgiram, né. Isso é muito incrível, cara, assim, tipo, por exemplo, enfim, é difícil falar tudo, que eu quero dar uma impressão geral, e eu não quero me aprofundar muito nesse vídeo. Mas, basicamente,
tá em Jerusalém é isso, cara. Você observar a fonte. É como se você vai estudar o português, né? Você estuda o português, a língua portuguesa. E é como se aí você estuda o latim, né? Então você observa da onde vem o português, né? Vem do latim, né? Só para fazer uma analogia. Da mesma forma, você observando Jerusalém como um todo, as pessoas, os santuários, principalmente a parte histórica, arqueológica e tal, você começa a entender como é que esses povos, né? Isso é importante, como é que esses povos se comportavam, como é que os judeus primeiro, depois os cristãos, depois os muçulmanos, tudo isso, como é que eles se comportavam, tudo, você começa a enxergar de onde vem toda a nossa moralidade, de onde vem todos os nossos costumes, de onde vem todas as nossas crenças, mesmo que não tem crença, né, o que a gente acredita. Então isso é uma parte incrível, cara, é difícil de explicar. Nesse vídeo, como eu falei, eu estou me propondo a fazer uma coisa meio en passant nesse vídeo, só para dar uma impressão geral. Então é você enxergar a fonte, cara, isso é muito incrível mesmo, é emocionante. Não pelo lado espiritual, né, disso nem religioso, mas para você sabe de onde você veio, né? As coisas que estão na sua cabecinha, o que você pensa, como você age, de onde é que vieram, quais são né, qual é a origem delas. Isso você encontra muito em Jerusalém. Claro, não é só Jerusalém, né? Mas enfim, lá você pode encontrar bastante isso. O lado também queria falar um pouco assim de um outro lado, que eu acho que é um lado assim, não chega a ser um lado ruim, mas é difícil também fazer um julgamento. Mas o fato também de ter muitas culturas diferentes na mesma cidade, na mesma região, ela tem uma face um pouco obscura que eu pude perceber, que é uma certa segregação, né? Não estou falando de conflito árabe-israelense, não estou falando disso, estou falando de como é que esses povos se comportam, como é que essas culturas se comportam, dentro da própria cidade de Jerusalém, né, no caso. Então, assim, para nós brasileiros, eu voltei de lá assim, até mergulhando bastante da cultura brasileira. Isso eu falo até, já falei em outros vídeos e tal. Porque a cultura brasileira, a gente tem muitos problemas, mas a cultura brasileira tem uma coisa bem legal, cara, que eu acho incrível, que é misturar tudo, sabe? Assim, tipo, a gente aqui no Brasil, a gente aceita as coisas e a gente mistura. Né? O futebol, se você pensar que o futebol é uma manifestação, não, nasceu na Inglaterra, veio para o Brasil, nós modificamos, demos o nosso jeito brasileiro e hoje, né, o carnaval a mesma coisa e tal. Então o brasileiro, ele se mistura. Você chega aqui no Rio de Janeiro, vai lá no Saara, ali, que é uma... Tem comerciantes árabes, comerciantes judeus, convivendo sem problema nenhum. E lá é diferente. Né? Assim, tipo, isso aí é uma coisa que eu como brasileiro, isso me soa um pouco agressivo. Né? Não fui agredido lá, todos me trataram muito bem. Mas assim, você tem, por exemplo, um bairro de pessoas, sei lá, não ortodoxas, assim, pessoas, né? E aí você atravessa uma rua, você está entrando num bairro de ultra-ortodoxos. E lá você não pode entrar. Na verdade você pode, não tem porta, não tem nada. Mas você entra e você é visto de uma forma meio ruim, as pessoas, dependendo de você começa a tirar foto, as pessoas ficam chateadas, jogam até pedra em você. E existe essa segregação. Aí tem, né, a parte islâmica da cidade. Mais uma vez, não é que às vezes não vai acontecer nada com você necessariamente, mas existem fronteiras invisíveis, né? Você entra em certos lugares e você não é muito bem aceito lá. Não na parte turística, de forma alguma. Lá é perfeito e tal, mas existe essa segregação e não estou apontando o dedo. Não é que isso seja culpa do Estado, ou seja culpa de fulano, ciclano, mas essas comunidades elas tendem a viver em nichos. Isso pra gente que é brasileiro agride um pouco, né? Porque nós somos misturados, né? No Brasil tem essa coisa coisa boa. Então eu até queria fazer esse vídeo, galera. Apesar de ser um vídeo da viagem e tal, eu trouxe isso de interessante também, dessa experiência, né? Não também falando mal deles, não é isso? Também respeito a cultura, que é outra coisa, mas isso é legal da cultura brasileira, cara, da gente ter essa mistura, nós nos aceitarmos, né? Essa informalidade do Brasil tem o seu lado ruim, né, cara? Assim, essa cultura da malandragem e tal tem o seu lado ruim. Mas também essa informalidade brasileira também tem o seu lado bom, né? De a gente se aceitar melhor e tal. Enfim, ia falar da viagem, acabei falando mais do Brasil. Mas, enfim, de qualquer maneira, esses são os pontos principais que eu achei. Né? Eu tenho muita coisa para falar. Vou falar em outros vídeos aí, queria realmente, como eu falei, fazer uma coisa bem rápida aqui. E vou fazer o seguinte, galera, vou colocar
por favor, veja na descrição do canal. Eu vou colocar o álbum de fotos que eu publiquei no Facebook, o link para o álbum de fotos do Facebook. Vocês vão lá e eu botei em cada foto, eu botei uma legenda bem explicativa. Me esforcei até para fazer uma parada bacana. Então, por esse álbum, vocês vão ter mais ou menos uma ideia por onde eu passei, das coisas que eu vi. E volto aqui em outros vídeos para falar sobre coisas específicas, né? Sei lá, fui na igreja do Santo Sepulcro, como é que é? Fui ao Mar Morto, fui à Fortaleza de Massada, né? E como eu fui lá, não estou dizendo que eu sei mais do que os outros, não, mas assim, realmente eu vi como é que as coisas eram, então estou meio que sabendo mesmo, que você vê nas placas lá e tal, e fala com os arqueólogos, então seria uma informação mais segura aí. Então daqui a pouco eu volto, faço mais vídeos e, enfim, espero que tenham gostado desse meu comentário geral aí, dessa viagem. Beleza, galera? Não esqueçam de clicar aí no Leia Mais, aí embaixo, e acessarem o álbum de fotos do Facebook, tá bom? Valeu, galera. Tchau, tchau.